todo esforço nobre, ele é aproveitado no caminho ascensional. E quando é possível nós nos apercebermos do momento que esse orbe enfrenta, onde há uma transição acontecendo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, que ao soar essa passagem de uma condição para outra não significa que seja algo estanque. Terminou o período de prova e expiação, iniciou o de regeneração. Não. O transicional que acontece entre uma condição e outra, ela é passo a passo, gota a gota. Não é algo desroupante. E é algo lento, visto que envolve bilhões de criaturas, seja encarnado, desencarnado, que está nesse ioiô, túmulo berço, e que estão sendo chamados a aferições no mais diverso grau evolutivo e de variado teor kármico. Em cartas e crônicas, Humberto de Campos, ele vai dizer no capítulo 1, Lição nas Trevas, da urgência de levar instrução e auxílio nesse momento grave que nós vivemos. Houve uma aclaração ali em 2010 da evidência dessa mudança de fase em que estamos, onde, através da mediunidade excelsa de Chico Xavier, foi vazado por Dr. Bezerra de Menezes a etapa transicional e esse descerro do porvir, onde cada qual vai ser confrontado com aquilo que é, e as máscaras irão cair, e será possível ver aquilo que ocorre tal como acontece mesmo. E é algo que estamos vivendo. É sabido que a minha consciência, ela não me trai, e ela grava com fidelidade inamovível aquilo que eu emito de fato, de tal sorte que não consigo iludir ou enganar minha consciência. Ela vai registrar o insignificante, o despercebido, inclusive para minha consciência imediata de atenção, de percepção. Algo pode passar despercebido se eu não tiver de posto, vigilante, mas o gemal consciencial vai assimilar aquilo e deixar crivado em mim, como numa amálgama que assimila e sela com aquele carimbo indelével
Mas nesses tempos, diante do outro, não é possível mais a máscara. É uma tendência dela ir caindo. Naturalmente que aquele que se compraz em ludibriar, enganar e metamorfosear, dá a entender um sentimento, estar sentindo o outro, ele pode até conseguir confundir alguém ou mesmo levar o outro a uma experiência de dolo, de fantasia em relação ao que realmente ocorre. Mas vai se agravando a densidade desses tempos de tal forma que vai se esfarelando todo tipo de eclipse e de efeito camaleão, que nós possamos tentar nos esconder. E isso diz da urgência que ocorre para o despertamento imperioso. Daí é um momento que soa e pede um posicionamento firme do espírita nesses tempos e da sua ação no mundo, seja no núcleo familiar, seja no centro espírita, seja no ambiente de trabalho vulgar, do terra a terra, seja na vivência que ele é chamado a acontecer com quem encontra. E aqui é importante o pedido que Jesus faz varar os ervos para chegar até nós de forma elucidativa, da atenção e cuidado para não fraquejar e cair. O escopo de tentação nesse orbe que nós estamos, ele é intenso. A energia é tremenda. Ela nos confronta e é sabido que a sombra, ela não deixa o espaço de um instante para o outro e se dá por vencido. O que vai acontecendo é ir cedendo palmo a palmo, mas não sem resistência e ataque. Algo que corrobora isso com bastante fidedignidade é a guerra que veio no subsequente do desencarne de Allan Kardec. Ele havia estabelecido ali o basilar da codificação com uma falange de espíritos de escola que reencarnaram ali junto dele para o auxiliar
nessa tarefa ínclita e como a treva ela não dá por vencido fácil, entrega o terreno onde ela estava dominando de boa, só vai havendo um ceder palmo a palmo, tijolinho tijolinho. Quando aconteceu o erguimento da codificação, logo se fez sentir a reação do irmão sofredor infeliz, que levou a várias guerras, como supracitado. Logo após o propriamente dito desencarne de Allan Kardec, houve a Guerra Franco-Prussiana, que deu esse arranque de guerras terríveis, sombrias, e no subsequente a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, que dizimou milhões e milhões de indivíduos que vieram a desencarnar e que vai dizer do alvo e objetivo que era mirar, atacar e eliminar documento, resquício, objeto que sustentasse dada a cultura de um povo, dado o arsenal moral, e incluído nisso documento de cartilha espírita que foi coletado e seletado pelo codificador, que estavam incluídos aí nesse rol sob essa mira trevosa. Mas o próprio Kardec ele já havia exarado que o livro pode ser queimado, o documento pode ser espatifado, o rol que for de importância, de biografia, de revelação, de psicografia, de psicofonia, pode até vir a ser desaparecido, mas não a ideia, o imo do que aquilo transpira e vibra, que naquela época já estava enraizando e se ampliando o continente americano afora. E cada nação ela vai ter aí a sua tarefa, o que ela precisará correr atrás para vir a cumprir dentro do acordado, que passa por cada indivíduo. A quantidade de espíritas no Brasil é a maior do mundo. Nós temos espíritas espalhados pelos 7 quadrantes do orbe, mas a maior quantidade está aqui no nosso país. E aquilo que o Espiritismo ele vem encerrar, ele vem trazer, é de tal gravidade e importância para o mundo em regeneração, que ainda não se estabeleceu, porque nós estamos na transição, ainda somos um mundo de prova e de expiação em transição, mas esse arsenal de revelação que a doutrina espírita vem trazer, que é esse consolador prometido por Jesus, o Cristo de Deus, que disse que o Espírito de verdade nos relembraria, ensinaria toda coisa,
nos daria o caminho da pedra e nos acompanharia, não nos deixaria abandonado, fala da responsabilidade que aquele que é espírita nesses tempos enverga. Se eu, nesse momento, estou no espiritismo, não é por acaso. O próprio Jesus já havia deixado claro que ele prioriza qualidade em detrimento de quantidade. E mesmo os espíritas, em considerando número por número, sendo uma fração ainda pequena em relação à união das outras religiões, em se considerando um ao lado do outro, é sabedor que o espiritismo é que vem descerrar esse novo véu, que só ficou claro porque avançamos e por isso percebemos que algo precisa ser levantado para enxergar além. E o bem-sucedimento dessa transição depende de cada um de nós, que estamos com essa túnica da terceira revelação, com Cristo empenhado em nossa mão, a dizer da maneira como conduzimos o nosso trabalho nessa seara, do testemunho que conseguimos havia emitir, da fidelidade ao Cristo, que consigamos preliar. E o fração de conhecimento que nos foi outorgada diz de que muitos pedirá a quem muito recebeu. A responsabilidade e o livre-arbítrio, ela aumenta com o meu conhecimento, com aquilo que é revelado a mim, com a minha inteligência, com aquilo que é confiado numa votação de cerro que é dada a mim. Isso faz aumentar minha responsabilidade na proporção daquilo que eu consigo aprender e que me é revelado, que eu visiono. Porque aí eu tiro a viseira que empanava o de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, o objetivo da minha destinação no esforço moral. E ao acontecer essa deseclipse da minha percepção, eu vou ter uma responsabilidade intensificada com o que foi confiado a mim. E se eu me percebo com uma moral ainda fraca, na caridade, na luz, eu preciso correr atrás desse burilamento. Visto que quando eu for prestar conta do que eu fiz com aquilo que foi disponibilizado para mim, em termos de empréstimo a título precário, eu não vou poder usar como justificativa não ter uma moral suficiente para ter feito serviço. Se eu tive o conhecimento, se eu tive a ensancha, é porque subentende-se que caberia a mim correr atrás da moral, que é o meu esforço próprio de domar minha má inclinação, de vencer a mim mesma, de me melhorar, de vencer minha preguiça, meu tédio,
minha acomodação. E essa questão da preguiça de recuar, isso é tão sério, porque quando eu estou enfrentando dificuldades, isso me emula a me superar. E eu acabo virando uma força que eu preciso para passar aquilo, quando desejo realmente. Mas se eu entro num período de bonança, se eu não tomo cuidado, eu acomodo, sem perceber, e aí eu caio. O período estava mais difícil, que exigiu mais de mim, eu ainda fiquei atenta e passei aquilo com valor, intimorata. Mas, ao vir um tempo mais tranquilo, se eu não estou atenta com o meu mecanismo dinâmico sutil, minha tendência a dormir no ponto, a minha lerdeza, eu acabo resvalando nesse momento que a tormenta passou e caindo nesse momento por essa tendência à paralisia, por essa fraqueza genal que eu trago. Por isso que eu não posso considerar que vou vigiar e orar e melhorar a minha moral, a minha situação kármica aqui nesse orbe, apenas quando eu estiver numa tormenta, numa ciclópica, de dificuldade, desafio, de prova, de expiação. Porque, em sendo assim, quando aquilo aliviar, o difícil que eu consegui passar com tanta luta, eu acabo perdendo na queda que eu tenho na bonança. Por isso é um mecanismo sutil, traiçoeiro, sabotador da minha sombra, que pede de mim intensificar a minha luz, porque senão eu perco. E veja, não é pela situação que eu esteja vivendo, especificamente, mas algo que eu preciso verter de mim, independente do que venha ao meu encontro. Para que eu tenha a carta na manga para lidar com a tempestade, tenha essa mesma carta na manga para lidar com a paz, que me encontra no movimento nobre, no esforço, no aperfeiçoamento moral. Caso contrário, o conhecimento que está sendo revelado a mim, o quinhão de confiança nessa votação excelsa que eu recebo, ele só vai ter servido para aumentar o meu débito e a minha oneração kármica. E esse momento que nós vivemos, ele vem falar disso, dessa gravidade. E vai num tom de a pedir romper muralha que me encerra numa sombra, esquecer a ilusão da posse, do poder, dissolver o véu espesso da vaidade, do orgulho. E que é possível pela conduta nobre, reta e digna.
E aqui se misturam pessoas das mais diversas condições kármica e de aferição e de revivescência de experiência transata, que está a pedir de cada qual a sua resposta melhorada. Então existe espírito de Skol reencarnando nesse momento na Terra. Esses mesmos espíritos de luz, aqueles que já estão reencarnados há um tempo. Existe um movimento massivo para a reencarnação do espírito de Skol nesse momento de transição, onde vários espíritos que contribuíram para o progresso da humanidade terráquea foram convidados pelo Cristo a retornar na reencarnação via berço para sinergizar esforço. Mas também está vindo o espírito que fraquejou numa reencarnação pregressa e que volta para ainda tentar mais uma vez antes da transição se dar terminada. Existe aquele que já está conseguindo fazer um trabalho útil na direção do outro, nesse suor e sangue, mas que precisa intensificar a vigilância e oração, porque Jesus mesmo já dizia que até os eleitos seriam tentados, estariam correndo risco. Para dizer que isso não é privilégio de ninguém ou algo mirado mas é uma condição nossa de risco, de iminência. Sombria. E vai dizer que eu preciso aproveitar enquanto é tempo. Então, eu não posso olhar aquilo que eu estou fazendo nesse momento pelo viés do presente. Eu preciso ter o olhar no futuro. Porque aquilo que está sendo proposto para mim e que eu estou abraçando em termos de serviço, e o caminho que o Cristo me mostra, é com o olhar no porvir, que me tira do meu mundinho, do meu castelinho, da minha panelinha, e me faz trabalhar em prol de toda uma humanidade melhorada, regenerada, que precisa ser o meu esboço, o meu prélio. Cada qual ele vai ter o seu chamamento, que é privado, e é porta adentro, no fórum íntimo, que eu vou saber aquilo que preciso me dedicar, mas que precisa da minha fidelidade, da minha perseverança, que passa pela minha vitória sobre a minha sombra de todo pentelésimo, por aquilo que eu consigo forjar nos metais da minha vibração, do meu eletromagnético, da minha energia,
Se eu for esperar pelo outro, eu vou atrasar meu processo. A marcha de agradecimento e sacrifício não me permite esperar alguém. Eu preciso fazer isso acontecer na minha trajetória, no meu testemunho. E é essa pregação que mostra o merecimento da fé. É a pregação via esperança inabalável, inamovível, que vai divisar a confiança, que fortifica. Que indica caminho para quem vem após mim, do meu lado ou à frente. Coloca em condição de enfrentar com intrepidez, em timor, de forma valorosa, via alicerce. Insofismável. Esse clarão do monte que refugia no fundo do vale. Porque o Espírito de Verdade, ele vai fazer compreensível a parábola de Jesus, vai dissipar o subcrostal, escoar o licor letal do personalismo que avilta, que degenera, destrava a resistência, recalque, consciente ou inconsciente, na gema do pendor primário, bruto, decodifica sutil, dinâmico, desbrava alto inóspito, e me ajuda a pairar acima de toda a contingência, e suplantar o conflito, porque daí eu não paro na bagatela, eu vou além, e consigo acelerar esse Kairos, com visão no futuro, que vai me inspirar a minha atitude, a minha ação de hoje. E se enfeixe um rastro com segurança, que o próprio Espírito de Verdade havia zarado, que reuniria o bem esparso em feixe. E é esse caldo fermentado, nutritivo, que dimana do Espiritismo. Que enfeixe esse rastro com segurança, no militamento do suor nobre, forja metais de máxima resistência. E esse é o momento.